irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os que chegarem nesse vídeo, no dia de hoje, 19 de março de 2025, quarta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que chegar nesse vídeo, que é o terceiro vídeo aqui da série sobre as dores de parto, novas pandemias, novas dores de parto, e sobre a guerra de reinos, sobre o reino de Deus versus o reino das trevas. E é um canal de testemunho, como eu tenho dito nos outros vídeos, é um canal para testemunhar daquilo que o Senhor tem nos revelado nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, e que Ele nos ordenou a vir a fazer esse canal no ano de 2024, para compartilhar com as pessoas, com o maior número de pessoas possível, o testemunho que o Senhor tem nos dado, como devedores que somos neste corpo de Cristo, de contribuir com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem nos concedido, a participação na Igreja de Cristo, que nós deveríamos vir a essa plataforma e não deixar apenas no privado o que o Senhor tem nos revelado. E como eu tenho dito, irmãos, nos outros vídeos do canal, o Senhor tem ordenado que compartilhemos os sonhos que Ele nos deu, as palavras que Ele também nos fez conhecer através de outros irmãos. Como eu disse, eu e minha família, eu e minha casa somos em 3 pessoas. Nós também temos tido experiências com o Senhor em sonho e revelações da palavra de Deus, e especialmente sobre os fatos relacionados de 2020 em diante. E eu vinha fazendo esses compartilhamentos com pessoas da família, familiares, irmãos em Cristo, que congregavam conosco, e também colegas, conhecidos, vizinhança, as pessoas com as quais o Senhor mandava compartilhar, nós estávamos fazendo isso. Especialmente a mim, que o Senhor falou inicialmente comigo em 2020. Porém, irmãos, como eu tenho testemunhado, isso não começou a partir do nada, né? E eu quero, antes de mais nada, abençoar a sua vida novamente, e que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a graça, e o Senhor volte para ti seu rosto e te dê a paz. A bênção que está aqui em Números 6, 24 a 26. Que você seja bem-vindo, você que vier a esse canal. E eu estou compartilhando mais uma vez a terceira parte aqui dessa mensagem, iniciada ano passado, em 2024. Eu venho tendo dificuldades para ter tempo de fazer essas gravações, porque quando o Senhor me ordenou a compartilhar, eu compartilhava apenas em áudio com as pessoas da família, conhecidos e irmãos. Mas a partir do momento que o Senhor falou para criar esse canal, e Ele já tinha me dado isso em sonho, como J-Point, como eu tenho contado nos outros vídeos, o Senhor me deu como uma visão, um sonho, onde Ele me deu essas letras, que eu já contei nos outros vídeos, que é o nome desse canal. E significa Jesus, o ponto onde inicia o nosso tempo eterno. Eu nem tinha pretensão de falar desses assuntos da eternidade, do tempo do fim, sobre o Apocalipse, sobre as questões das trombetas, do arrebatamento, de anticristo, de marca da besta, de nada disso, irmãos. Eu não tinha essa pretensão, eu tinha essa vivência em congregação, quando congregando com os irmãos ali pessoalmente,
nós tínhamos os estudos bíblicos, nós tínhamos ali a nossa vivência como igreja, mas eu nunca imaginei que ter um canal no YouTube, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça. E quando o Senhor me deu esse sonho em 2013, Ele me disse que era para o tempo determinado. E eu achei que era um projeto evangelístico, como eu tenho compartilhado nos outros vídeos anteriores. Para que agora isso seja vídeo, aqui meu esposo tem me ajudado a editar, tem feito essa parte de edição. E não é nada simples para quem não tem experiência com essas coisas. Então não é uma coisa que é simples para quem não está acostumado a fazer, transformar em imagens aquilo que a gente fala, né, nos áudios. Então, ele tem tido dificuldade, nós temos tido dificuldade em transformar em vídeo. Então, quando o Senhor deu a ordem ano passado, em 2024, que deveria ser colocado no YouTube esses testemunhos, então eu tenho de lá para cá gravado em áudios algumas coisas que ele mandou relembrar as pessoas sobre os temas específicos que eu tenho falado aqui. E nesse canal, especialmente a revelação que o Senhor tem dado do tempo, do fim, que chegou, e que ele nos mandou alertar isso para as pessoas sobre o espírito do anticristo estar atuando na terra, especialmente de 2020 em diante, com o terror que tomou conta da humanidade, pelo medo das doenças, das pragas que têm vindo. E a partir daí, então, o Senhor tem revelado que a mudança no DNA humano, na gene humana, é aquilo que estava prometido na Escritura como a marca da besta. Que esse ataque à gene humana, ao DNA humano, é o cumprimento do ai das grávidas, é o cumprimento da marca da besta. E que a humanidade tem sido levada pelo medo, pelo terror, a acreditar na mentira e nos falsos sinais, nos sinais e prodígios da mentira, como diz a Escritura. E tem levado os servos de Deus a erro, tem levado os servos de Deus a apostasia, a engano. E o Senhor havia me ordenado a compartilhar, e eu faço isso desde 2020, mas não apenas ele queria que eu falasse essas coisas para os conhecidos mais próximos, mas ele também desejou e me ordenou que viesse compartilhar nesse canal. Mas não tem sido algo simples, porque, irmãos, nós não temos experiência com isso. Mas eu pretendo nesse vídeo continuar o alerta que foi iniciado em 2024, no mês de setembro, e de lá para cá. O Senhor me deu. Ele tinha me ordenado, porque ele me deu um sonho em junho de 2024. Ele me deu um sonho onde eu deveria anunciar isso às pessoas novamente, porque ele me mostrou no sonho que o meu silêncio ia custar muito caro. Foi isso que o Senhor me mostrou. E é por isso que eu comecei novamente a falar às pessoas, porque em 2021, 2020, 2021, eu compartilhei o que o Senhor mandou, mas muitas pessoas não deram ouvidos, não quiseram ouvir, não apenas a mim, mas vários outros irmãos compartilharam o que Deus estava mostrando, especialmente sobre as soluções advindas para o problema que houve naquele ano de 2020, 2019 em diante no mundo, aquela pandemia. E as pessoas não deviam colocar sua expectativa nessas soluções, não deviam colocar sua confiança nos homens, não deviam fazer isso com seus corpos, porque isso traria prejuízos futuros, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Foi isso que o Senhor revelou a muitos servos. Eu tive contato com esses testemunhos inicialmente no ano de 2020, antes mesmo das soluções estarem disponíveis às pessoas. Outras pessoas também tiveram experiências em aviso, em sonho, que o Senhor revelou, também revelando pela palavra, que nós não deveríamos aplicar a nossa expectativa na solução advinda dos homens, e sim colocar o nosso coração
e o nosso foco no Senhor, e confiar tão somente nele, porque estava escrito que viriam essas coisas como sinais da sua vinda, e que nós deveríamos colocar então nosso foco no alto, nas coisas de cima, e não nas coisas aqui embaixo, e não colocar a expectativa nas coisas dos homens. Então, irmãos, neste vídeo específico, eu vou continuar a falar dessa guerra de reinos, de reino contra reino, como Jesus falou, como o Senhor Jesus falou. Uma das principais questões que eu quero deixar claro para os irmãos, eu vou ler aqui, colocar aqui em Mateus 24, para nós lermos. O Senhor, ele deixa claro, irmãos, que nós deveríamos observar os sinais. Eu me refiro àqueles que creem. O Senhor tem me feito meditar na palavra do Senhor desde então que esses fatos estão ocorrendo, que muitos têm se apostatado da fé no Senhor, na palavra de Deus, para dar crédito a espíritos enganadores, como estava previsto na palavra. E a guerra que estamos vivendo, ela é especialmente pela mente humana, pelo nosso entendimento. E o Senhor Jesus sempre avisou para nós, pela palavra, que Satanás ele cegou o entendimento das pessoas desse século. As pessoas, elas têm a sua mente cegada se elas não têm a sua mente iluminada pela palavra. E mesmo os servos de Deus estariam sujeitos ao engano no tempo final. E eu queria ler aqui Mateus 24, versículo 1. Ao sair do templo, Jesus estava se retirando quando seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus, porém, lhes disse: Vocês não vedes tudo isto? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe disseram: Diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e da consumação do século. E Jesus respondendo disse: Tomem cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E de fato, vocês ouvirão notícias de guerras e rumores de guerras. Não se alarmem, pois é necessário que isso suceda, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nações contra nações e reinos contra reinos, e haverá fomes, doenças e terremotos em muitos lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo das angústias. Então vocês serão atribulados. Versículo 9 de Mateus 24. Vocês serão atribulados e serão mortos e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, nesse tempo, muitos se escandalizarão e trairão e odiarão uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De novo, a palavra enganarão. No versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E, irmãos, se nós formos no livro, em 1 Coríntios 15, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, então virá o fim. Então, quando o Senhor Jesus fala aqui como testemunho, o evangelho deve ser pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. É um período que iniciou desde que ele veio a primeira vez e que só se encerra depois, no final do milênio, quando o último inimigo a ser vencido, que é a morte, for vencida de fato. Então virá o fim, quando o Senhor Jesus estiver entregue
o Filho entregue o reino ao Pai. Porque o reino do Cristo começa com a sua segunda vinda. O reino de Deus, então, se inicia com os primeiros, com as primícias dos arrebatados, quando ele arrebatar o seu povo em primícia. Os que forem com Jesus para o céu, esses são os do reino. E Cristo inicia, então, o seu reino milenar, de 1000 anos, sobre a terra. Não na terra visível, aqui como visível aos homens, mas o Senhor Jesus reinará a partir do céu, com os seus glorificados, à terra. E os que estiverem na terra continuarão aqui mortais, e por isso que só ao fim do milênio, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, por consequência do Éden, por consequência do pecado que habita na carne humana, só quando esse último inimigo for vencido, então virá o fim. Então, quando nós lermos Mateus 24 e chegarmos nesse versículo, que o evangelho do reino será pregado por todo mundo, no versículo 14, como testemunha a todas as nações, então virá o fim, tenha em mente que o testemunho do Cristo iniciou-se desde quando ele foi ao céu, está acontecendo até agora, até acontecer a sua segunda vinda, quando ele arrebata os primeiros, a primícia, mas o testemunho do Cristo continua sendo dado por quem ficar por aqui, por quem estiver aqui, as nações restantes. A palavra de Deus ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, o conhecimento de Deus vai se espalhar então para todas as nações que ainda não tiverem conhecimento do Cristo, vendo então o Senhor vir nas nuvens, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, e esse acontecimento atrairá para ele e a maioria das nações, o restante das nações que ainda não o conhece. E o Senhor Jesus se fará conhecido, o seu conhecimento se espalhará por toda a terra das pessoas que ficarem restantes aqui nas nações. Então, quando o último inimigo a ser vencido, que é a morte na carne humana, a morte nos homens, que é uma consequência do pecado, então virá o fim. E eu não poderia passar aqui sem explicar essa parte. Mas, irmãos, voltando para os primeiros versículos, onde o Senhor Jesus fala que para que as pessoas estivessem atentas sobre os enganos, capítulo 1 de Mateus 24, versículo 4, e Jesus respondendo disse, tomem cuidado para que ninguém vos engane, nos engane. Então eu vou clicar aqui na palavra engane. E aqui diz o significado. Fazer vagar, desencaminhar, desviar do caminho certo. Enganar significa também errar, vagar, passear, desviar da verdade, induzir ao erro, ser levado a erro, desviar-se do caminho de virtude, pecar, errar, ser desviado para o erro e pecado. No contexto bíblico, o verbo grego traduzido como causar de se perder, causa de se perder, ou levar ao erro, é usado para descrever tanto o engano intencional quanto a simples falta de direção espiritual. Então veja que é quando alguém é enganado, é levado a erro, mas também quando alguém não tem direção espiritual, ela pode cair em erro. É um alerta para que os cristãos estejam atentos e se mantenham firmes na verdade, a fim de não serem desviados do caminho correto. Essa ideia de ser desviado pode ter diversas aplicações, desde crença falsa até a prática de pecados que levam ao afastamento da vontade de Deus. Então veja que enganar também tem a aplicação de crer em coisas falsas, de crer na mentira, até a prática dos pecados que levam ao afastamento de Deus, ou seja, a apostasia. Então o Senhor Jesus falou que, ao mesmo tempo que ele ia falar dos sinais, o Senhor, ao explicar os sinais da vinda dele, ele disse que um dos sinais seria a quantidade de engano que estaria acontecendo nos dias anteriores à sua vinda, à sua segunda vinda. Então, o Senhor Jesus, no versículo 5 de capítulo 24 de Mateus, diz, porque muitos viriam
virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Cristo, do grego, aqui Christos, é um adjetivo que significa ungido. Na tradição cristã, acredita-se que Jesus Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. A palavra Cristo vem do termo grego Christos, que significa ungido. Esse termo era usado para se referir a líderes ou reis que eram consagrados com óleo, indicando sua separação especial para serviço de Deus. Jesus Cristo é ungido por excelência, o Messias esperado, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Trouxe salvação para todos que creem nele, que acreditam nele. Então veja que a palavra Cristo também é a palavra ungido, e muitos já sabem disso, mas veja que também se aplicava para líderes religiosos ou reis que eram consagrados com óleo, indicando separação especial. Então, a palavra ungido é o que Cristo quer dizer aqui. Muitos viriam em nome dele, dizendo ser Cristo. Muitos se fariam de ungido. Muitos se fariam de santos, daqueles que eram consagrados. Muitos viriam dizendo ser um ungido. É isso que Jesus quer dizer. E enganarão a muitos. E estava previsto que enganarão a muitos. Jesus disse que muita gente seria enganada por falsos ungidos. E de fato vocês ouvirão notícias de guerras e rumores de guerras. Não se alarmem, pois é necessário que isso suceda, mas ainda não é o fim. Como eu disse, o fim é quando o último inimigo da humanidade, o último inimigo for vencido no mundo, que é a morte no homem. E a morte na carne humana só se desfaz quando o reino milenar encerrar. Quando a última pessoa na terra se voltar para o Cristo e for a morte e ressuscitar, então o Senhor Jesus entregará o reino ao Pai e então virá o fim. E toda a carne será restaurada, todo ser mortal desde o Éden será restaurado por completo, somente no final do milênio. Não nesse primeiro momento em que o Cristo veio a primeira vez, ainda não foi a restauração do reino por completo. E quando o Senhor Jesus ressuscitar a primícia dos que dormem e transformar os que estiverem vivos para ser arrebatados, também ainda não será o fim, ainda não será o final de todas as coisas, porque a finalidade do Cristo ter morrido na cruz é a salvação de todo homem, de toda a carne. E durante todo o reino milenar haverá nascimento de pessoas, haverão pessoas nascendo, envelhecendo, morrendo na terra, ainda por consequência do pecado, ainda haverá morte, como somos mortais hoje. E só no fim do reino milenar é que então virá o fim, quando não houver mais a morte, o último inimigo for vencido, que é a morte. E no 7 do capítulo 24, versículo 7 diz, porque se levantará nação contra nação, reinos contra reinos. Aqui está no plural, mas reino contra reino. É o reino de trevas contra o reino de luz. E então, irmãos, é exatamente essa questão de guerra de reinos que o Senhor Jesus sempre nos deixa alertas na sua palavra, porque ele disse que no final viriam falsos ungidos e enganariam a muitos. E também muitos falsos profetas haveria no meio do povo dele. E aqui no 7 fala, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, doenças e terremotos em muitos lugares. Todas essas coisas, no versículo 8, são apenas o começo das angústias, ou o começo das dores. Então vocês serão atribulados, vou clicar aqui para ver a palavra. Atribulados é a palavra que está aparecendo aí na tela para vocês. Entregar nas mãos de outro é o primeiro significado. Atribulados também significa entregar ao poder ou uso de alguém.
Entregar algo para manter, usar, cuidar, administrar. Entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, morto. Entregar traiçoeiramente. Por traição para que seja capturado. Entregar alguém para ser ensinado, moldado. Cometer, recomendar, entregar. São vários significados aqui para a palavra atribulados. Então, veja que a palavra atribulados, como o Senhor Jesus havia falado para os discípulos nos dias de Jesus, quando ele estava entre eles, ele falou que Satanás havia pedido os discípulos para atribular como trigo, para peneirar como trigo. Então, irmãos, a tribulação, ela é um período que antecede a segunda vinda de Cristo, faz parte das angústias. Aqui no versículo 8, todas essas coisas são apenas o começo das angústias, e vocês serão atribulados, no versículo 9, e serão mortos e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vamos clicar aqui nessa palavra. A palavra matar, de qualquer maneira, destruir, permitir, perecer. Também significa extinguir e abolir, infligir morte, privar de vida espiritual e causar miséria eterna. Aqui a palavra matar aparece com esse significado, mas nós sabemos também pela Escritura que o ódio, por exemplo, que diz na palavra aqui, o ódio, 1 João 3:11, porque esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Veja, irmãos, que a prática da maldade demonstra também a nossa filiação com Deus ou com o diabo. Segundo a palavra, aqui em 1 João 3, quem pratica o pecado, ou seja, quem vive na prática do pecado, e nenhum de nós pode dizer que nunca peca, porque se alguém diz que nunca peca, é mentiroso, faz de Cristo mentiroso, porque todos nós somos pecadores, todos nós, de alguma forma, cometemos pecado. De uma forma ou de outra, nós acabamos por cometer pecado. Mas todo aquele que, 1 João 3 aqui diz, todo aquele, 1 João 3:3, e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, nós devemos aceitar a revelação da palavra de Deus, que o Senhor vai nos revelando pela sua palavra, pela convivência com Cristo, na renovação da nossa mente, purificando-nos cada dia mais, andando com Cristo, para que nós não venhamos a andar segundo a lei que opera nos nossos membros, que nos leva a pecar. Porque enquanto estamos em carne, estamos sujeitos ao pecado. Mas nós não devemos nos entregar ao pecado continuamente. Nós devemos lutar contra o pecado que habita na nossa carne. E isso só é possível pela renovação da nossa mente, de andar como nova criatura e buscar se transformar cada dia mais segundo a palavra de Deus. Devemos andar conforme a palavra de Deus e não segundo o curso desse mundo. Porque diz aqui em 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para remover os nossos pecados, e nele não há pecado. Aquele que permanece nele, no Cristo, não peca. Aquele que peca não o viu nem o conheceu. Aqui é no sentido de continuar a prática do pecado, e continuar sempre continuamente pecando. Filhinhos, não permitam que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, Cristo é justo. E ele que nos justifica, a partir do momento que nós obedecemos e buscamos nos livrar dos nossos próprios pecados, buscamos aborrecer as nossas antigas práticas, abandonamos as velhas práticas de quando nós não conhecíamos o Senhor, mas abraçamos a justiça do sacrifício de Cristo, que morreu em nosso favor, o justo pelos injustos. Então, a partir do momento que
nós nos aproximamos do Senhor e somos justificados pela fé, nós buscamos obedecer a palavra que é a própria lei. Porque o pecado, como diz aqui, é uma transgressão da lei. Aqui no 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas o Senhor se manifestou para que a transgressão da lei, aqui no versículo 4, porque o pecado é transgressão da lei. E ele se manifestou para remover os nossos pecados. E aquele que permanece nele não vive no pecado, não vive na prática contínua do pecado. E no versículo 7 fala: Filhinhos, não permitam que ninguém vos engane, que quem pratica a justiça é justo, como ele é justo, Cristo. Quem pratica o pecado, ou seja, quem vive na prática do pecado, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, com o intuito de destruir as obras do diabo, que é aquele que pratica o pecado desde o princípio. E ele incita nós, diariamente, pelos nossos membros, pela nossa mentalidade, porque o homem é fruto dos seus pensamentos. Satanás é o Deus deste século que cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz da palavra, para que elas não se interessem pelo que diz a palavra, mesmo aqueles de nós que creu um dia no Cristo, se aproximou do Cristo e dizemos ter uma religião, uma crença no Cristo. Se nós não andarmos continuamente tendo a nossa mentalidade renovada, iluminada pela palavra, no nosso corpo habita, nos nossos membros, a prática do pecado. E nós temos que estar sempre continuamente vigiando e lutando contra o nosso eu antigo, que permanece enquanto estivermos em carne. E somente andando em espírito, segundo a direção da palavra, é que nós podemos nos apartar do pecado. E foi isso que Jesus fez na cruz, essa obra que para nós, por nós seria impossível alcançar a salvação. Mas no Cristo, nós temos a salvação pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. Né? E aqui em 1 João 3 diz: Nisto se manifestam os filhos de Deus. Vou voltar aqui no versículo 8. 1 João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou com o intuito de destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, veja que quando nós nascemos pela fé no Cristo, nós nascemos de novo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois a semente divina permanece nele. Então, a semente divina aqui é a fé na palavra do Senhor, é a fé no Cristo. E por isso não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então, veja que aqui a palavra diz que aquele que tem a semente divina em si não vive na prática, não deve continuar na prática do pecado. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Então, nós devemos lutar contra a tendência natural que temos do pecado, em qualquer área da nossa vida. Nisto se manifestam os filhos de Deus. 1 João 3,10. Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Veja, aquele que não ama o seu irmão também não pratica a justiça. Porque o ódio, que também é homicídio, segundo a palavra, e o Senhor fala lá que odiarão e vos matarão, essa morte que se faz com o próximo também pode ser através do ódio. E por que eu estou dizendo isso aqui no início desse vídeo? Justamente porque, irmãos, de 2020 em diante, levantou-se nas nações um ódio de nação contra nação, reino contra reino, um ódio muito maior que o normal em relação à verdade e à fé no Cristo, porque um momento se levantou no mundo onde uma ciência se levantou inquestionável e até mesmo sendo dita por muitos como divina e questionável, que não poderia ser questionada, uma ciência que superou a fé. A fé ela não poderia ser admitida
como eu vi em muitas entrevistas, como eu vi vários profissionais, pessoas nos canais, na mídia, falando que não era um momento de fé, não era um momento para falar de fé, que a fé deveria ser na ciência, que a fé deveria ser nos homens e nas suas soluções, e que falar de fé era até ofensivo com outras pessoas, porque quem estava falando de fé é porque estava induzindo os outros a não acreditar na solução da ciência. Quem estava falando de fé estava gerando prejuízo nos outros. Então se levantou um espírito opositor contra a fé no Cristo, no mundo inteiro, entre as famílias, nos lares, ali individualmente na casa de cada pessoa, se levantou um espírito onde metade de uma família acreditava de uma forma, aqueles que têm fé no Cristo, por exemplo, e aqueles, por outro lado, que mesmo se dizendo de Deus, mesmo se dizendo de Cristo, estão a colocar suas confianças, seu coração no homem, na humanidade, como solucionadores de todos os males. Ainda que Cristo tinha avisado aqui em Mateus 24, que os sinais da sua vinda seriam essas pestes, essas enfermidades no tempo final. E que nosso coração não deveria estar aplicado, quando víssemos esses sinais, aplicados nos homens, porque dos homens estaria vindo sinais e prodígios da mentira para enganar as pessoas. Para enganar, como Jesus alertou, que ninguém vos engane, virão muitos falsos cristos, falsos ungidos, se colocando como ungidos do momento, como aqueles que estão para solucionar, os ungidos, os reis, os que têm a unção para resolver todos os problemas. Naquele período de 2020, 21 em diante, eu ouvi muitas notícias contra a fé e contra o cristianismo. Ouvi muitos dizerem que uma praga estava se levantando, uma praga pior que a praga daquele problema que veio em 2020, o Covid-19. Uma praga ainda pior que essa, que era a praga de pessoas falando que a pandemia de Covid era uma questão bíblica. E uma praga de pessoas falando que a pandemia era algo bíblico, por exemplo, citado no Apocalipse. Inclusive, essas matérias citavam textos bíblicos, falando que pessoas estavam como se fosse uma verdadeira praga, falando de profecias na internet. Uma verdadeira praga, muito pior do que a do Covid, eram essas pessoas falando que o que estava acontecendo ali em 2020 poderia ter alguma coisa a ver com a Bíblia. Não poderia sequer afirmar isso, porque era uma verdadeira praga. E que essas pessoas estavam, na verdade, fora da verdadeira palavra de Deus, porque elas teriam que ser, por exemplo, formados em uma universidade católica, um especialista católico, por exemplo, num seminário muito valorizado, muito conceituado para poder falar de Bíblia. Então, quem estava falando de Bíblia sem ser tão conceituado quanto a matéria mostrava, que era a matéria da BBC, a BBC foi em busca de um especialista no sentido aí de seminarista, e esses professores também aí da área católica, para então falar o que a Bíblia é e o que a Bíblia fala de fato. Então, outras pessoas comuns não poderiam citar que elas deveriam, por exemplo, ter fé no Cristo naquele momento em que o terrorismo tomou conta do mundo. Então, medo, irmãos, o medo é uma arma estratégica do reino das trevas, porque o medo não foi um espírito dado por Deus para nós. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. O espírito do medo não é um espírito que vem de Deus. E esse espírito que tomou conta da terra, ele só foi útil para Satanás. Ele foi útil para o que Satanás pretendia fazer com a humanidade, que era cegar o entendimento das pessoas, para que elas não tivessem fé no Cristo, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho naquele assunto. Porque nós temos que lembrar que o Senhor Deus revela na sua palavra a luz para todos os aspectos da vida humana, todos os aspectos da humanidade, à luz da palavra, para nós nos conduzirmos, à luz do Evangelho de Cristo,
para nos conduzirmos sobre todos os fatos da nossa vida, seja no corpo ou fora do corpo, especialmente no que diz respeito ao nosso corpo e o que fazer com ele em momentos como aconteceu em 2020, um momento de medo, de adoecer e morrer. Porque o homem é adoecível e mortal desde o Éden, e isso por consequência do pecado. Todos somos adoecíveis, todos envelhecemos e morremos, mas a ciência atual, que é baseada na mesma ciência da serpente lá no Éden, ela tem prometido, a serpente, ela tem prometido desde o princípio que o homem seria como Deus e o homem não morreria. Então foi prometido que as pessoas deveriam se submeter a uma certa solução, que aquela era a única saída para a humanidade, porque a sua fé não pode te ajudar em nada. Naquele momento foi dito que a fé não era uma questão. Inclusive entre os cristãos, eu ouvi muito isso pessoalmente também, irmãos em Cristo falando, até pastores, que aquela não era uma questão de fé, que aquela era outra coisa, que Deus e a fé é uma coisa, e aquela situação que estávamos vivendo em 2020 era algo totalmente novo, era algo totalmente fora de ter fé. E a Bíblia nos fala, a palavra do Senhor nos fala que tudo que é feito sem fé, tudo que não provém da fé é pecado, diz a Escritura. Para aqueles que creem no Cristo, para aqueles que creem na palavra de Deus e pretendem se conduzir na vida baseado na fé, não há nenhum assunto na Bíblia, não há nenhum assunto que diz respeito à humanidade que o Senhor Deus, ele na sua palavra, através do Cristo e de toda a Escritura, não tenha deixado para nós a luz para nos conduzir, porque a palavra do Senhor é a luz para a gente se conduzir. Mas o Deus deste século, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. A cada novo tempo, a cada nova era, a cada novo século, a cada novo ano, Satanás implementa a cegueira na mente das pessoas, na mente da humanidade. E no momento que chegou para a humanidade como o tempo do deserto, prometido na Bíblia, que o Senhor ia conduzir o seu povo no tempo final para o deserto, como conduziu os pais no Êxodo, conduziria a humanidade para o tempo de provas, para um tempo de deserto, para provar o que havia no coração das pessoas, para provar onde estava o coração delas. Muitas, infelizmente, mostraram por obras, por ações, que os seus corações estão nos homens, que o seu coração está na autoconfiança, na confiança pessoal. Muitos foram enganados no terror, no medo, no desespero, a agir precipitadamente, sem consultar a Deus. Muitos, inclusive, foram orar a Deus, para Deus trazer uma solução humana. E isso o Senhor tem revelado desde 2020 como apostasia do tempo final, com um tempo em que a igreja tem apostatado da fé, para dar crédito a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor tem falado desde 2020, e eu contei o sonho no primeiro vídeo, o sonho do repórter que eu sonhei, entrevistando a Índia da América do Norte, e o Senhor me explicando que aquela separação que aconteceu entre mim e o meu irmão na cena, e eu expliquei o que o Senhor revelou sobre o engano midiático que viria sobre a humanidade. A mídia ia ser instrumento do engano, porque se não houvesse o globalismo, se não houvesse as redes sociais, se não houvesse a publicidade e propaganda da mídia hoje, a mídia televisionada, a rede mundial de computadores, a rede global de internet, se não houvesse essa grande rede de comunicação para que todos falassem uma só língua, semelhante aos tempos da Babilônia, semelhante aos tempos da Torre de Babel, a Torre da Confusão, quando se levantou uma rebelião contra Deus, se ele por acaso fosse enviar novamente juízo à terra, os homens estavam todos reunidos em uma só linguagem, em um só pensamento contra Deus. E estava prometido na Escritura que no tempo final a humanidade se uniria contra Deus em uma guerra. Muitas da humanidade não têm noção, não tem o entendimento que está participando dessa guerra, mas estão, porque o reino das trevas, que é o reino de Satanás, governado pelas trevas,
funcional quando ele engana as mentes das pessoas, quando ele escurece o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas estão, sendo elas religiosas ou não, congreguem elas em denominações cristãs, evangélicas, protestantes ou não, e, e muito mais aqueles que não creem no Senhor, elas estariam sujeitas a cair no engano, como o Senhor Jesus avisou em Mateus 24, que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo: eu sou ungido, eu sou o Cristo do momento, eu sou o ungido do momento. Eu também vi matérias naquele ano, onde médicos, onde doutores disseram que eles estavam em uma obra divina. Eles estavam em uma obra divina. Obra divina, meus irmãos, só tem uma. Do Deus único e eterno, o verdadeiro Deus criador dos céus e da terra, enviando o seu único filho Jesus, Yeshua, para salvar a humanidade. Essa é a única obra divina. E os servos de Deus que o servem, que verdadeiramente servem o Cristo, fazem parte dessa obra que o Senhor Deus tem. Mas quanto a uma outra ciência inquestionável que se levantou, essa não é uma obra divina. Essa é uma obra que iniciou lá no Éden, quando começou a rebelião dos homens contra Deus, dando ouvidos a Satanás, a serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, como sendo aquele ser, querubim, ungido por Deus para ser um dos seus anjos guardiões no céu, e que se rebelou contra ele. E a partir desse momento que ele se rebelou, ele passou a dar conhecimento aos homens para se rebelar contra o Criador. Assim desde o princípio, assim seria no final. Por isso o Senhor Jesus inicia Mateus 24 falando do engano. E quando ele fala que nós seríamos odiados e que seríamos muitos dos servos dele seriam mortos, essa morte seria morte de fato, não é como nós vemos pelo mundo afora, que nunca parou de acontecer mortes daqueles que servem a Deus pelo mundo. Muitos servos de Deus são mortos de fato no mundo. Somos mortais aqui na terra porque somos fruto de algo que aconteceu no Éden, até que haja ressurreição para nós. Mas aquele texto de Mateus 24, quando Jesus fala sobre a morte ali, também está prevista a morte pelo ódio, que é aqueles que odeiam seu irmão, assim como Caim matou o seu irmão ali no início. E fala que aquele que pratica o pecado, que em 1 João 3, ele é do diabo. É uma obra de Satanás. A prática do pecado é uma obra de Satanás. E se nós fazemos parte das práticas do pecado, nós acabamos fazendo as obras de Satanás na terra. E Jesus veio para desfazer essas obras do diabo. Mas o ódio, irmãos, que se tem de uns para com os outros, é homicídio, segundo a palavra. 1 João capítulo 3. Porque esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más. Veja que o primeiro irmão que matou o outro fez isso por inveja do outro irmão. Fez isso porque as obras desse Caim, eram obras más, eram obras do diabo. Ele estava incitado pelo diabo nas suas obras, e isso levou ele a matar o seu irmão. Veja, e esse espírito tem se levantado como espírito do anticristo no mundo, desde 2020 especialmente, com mais intensidade, porque Satanás opera na humanidade desde o princípio. Foi dada a ele a autoridade que foi entregue a ele por Adão e por Eva, quando pecaram. E o homem e a mulher, toda a humanidade nasce com a marca do pecado, a tendência a fazer a maldade, a fazer o erro, a fazer o pecado. Mas foi um espírito levantado na terra, de terrorismo, de medo, naquele período de 2020 tão forte, que as pessoas se odiassem umas às outras, que as pessoas se aborrecessem umas às outras de acordo com o conhecimento que era revelado naquele momento. O único conhecimento revelado que poderia ser dado ouvidos era o conhecimento revelado pela ciência humana, pela ciência terrena e diabólica, conforme a Escritura diz.
Essa era a única ciência, esse era o único conhecimento que poderia ser dado crédito. O conhecimento de Deus e a sua palavra e a fé no Cristo não poderia mais ser falado, não poderia mais estar em evidência. Esse espírito se levantou, como essas matérias que eu disse, onde o médico dizendo que estava em uma obra divina, fazendo uma obra divina. E que confiemos, todos nós deveríamos confiar na ciência e não mais na fé. E isso mesmo era dito até mesmo por cristãos em denominações, por servos de Deus que estavam atemorizados no espírito do medo, um espírito que não foi dado por Deus para os seus servos. O espírito que Deus dá não é o espírito de medo. Ele nos dá outro espírito. E ele nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e nos fazer estar prontos para o tempo final. E ele nos disse que esses seriam sinais da sua vinda. As pestes, as pragas, as enfermidades estavam todas previstas no plural. Pestes, fomes, terremotos, pragas. E nós não deveríamos ter outra atitude se não colocar nele a nossa confiança, a nossa fé. Foi isso que o Senhor Jesus nos avisou. Isso eu falo para os que creem. Não para aqueles que não creem na palavra. Até mesmo aqueles que se dizem do Senhor, mas não vivem pela fé. Vivem somente pelo sistema que governa esse mundo. O Deus deste século é que governa os pensamentos. Quando nós só andamos na carnalidade e na naturalidade, não é só nas coisas desse mundo, nossa tendência é se amoldar ao sistema desse mundo e obedecer tudo que esse mundo diz. Inclusive, quando foi dito que não era uma questão de fé, Deus tinha se retirado basicamente da humanidade, Deus não estava vendo o que estava acontecendo aqui na humanidade, Deus não previa isso na sua palavra. Isso não é nada já avisado há mais de milênios na Escritura. Não seria esse o caso. Então, já que nós estávamos sós na terra, sem o auxílio do nosso Deus, nós não confiássemos em Deus. Nós confiássemos naquele momento de maior prova que veio sobre a humanidade. Hora da tentação que veio sobre toda a terra para provar os que habitam na terra. Nessa hora, os homens colocassem suas confianças nos próprios homens e não em Deus. E foi o que de fato ocorreu e predominou na terra, em todas as nações da terra, como o Senhor disse que todas as nações beberam do vinho das suas contaminações. O sistema desse mundo, o sistema que governa esse mundo, com suas feitiçarias, com suas farmaqueias, com seus insumos para salvar, para curar, e as pessoas estariam com sua confiança muito mais aí do que em Deus no tempo final e apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, como diz a palavra. Então, veja que 1 João 3 fala: porque esta é a mensagem que ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, e não como Caim, que era do maligno. Então, veja que as obras de Caim denotavam de quem ele era servo, de quem ele servia. Ele servia ao maligno e assassinou seu irmão. E por quê o assassinou? Porque suas obras eram más, enquanto as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, aqui no versículo 13, meus irmãos, não se espantem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é assassino, e nenhum assassino possui a vida eterna, permanecendo nele. Veja, nenhum assassino possui a vida eterna. Veja, aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só, não é exatamente o que pratica um homicídio, mas aquele que tem ódio do seu semelhante. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino possui a vida eterna, permanecendo nele. Então veja, a humanidade foi levada a ter ódio do seu semelhante. Todos os que não adotassem a revelação vinda da ciência como a única verdade
possível naquele momento, inclusive nas famílias. O Senhor me explicou, eu já tenho compartilhado nos outros vídeos, que o Senhor me disse que estava em curso aquela palavra onde Ele disse que os inimigos do homem seriam da sua própria casa e que as pessoas estariam odiando umas às outras mediante a narrativa que estava vindo da mídia. O Senhor disse que aquele texto estava em pleno curso e que um estava odiando ao outro por causa do espírito que estava vindo da mídia. O engano, o terrorismo era tão grande que as pessoas não poderiam ter outra voz, outra fala, senão uma só fala, uma só voz, um pensamento comum e de ninguém questionar aquilo que estava acontecendo como sendo algo que estava previsto na palavra para quem tem fé no Cristo, para quem se diz cristão e servo de Deus e diz ter fé. Nem mesmo naquele momento as pessoas não poderiam usar a fé delas. Elas teriam que colocar sua fé na ciência da terra e baseada na ciência dos homens, a qual é inspirada por Satanás. Porque toda ciência que não provém da verdade do Cristo, que não provém da palavra da verdade, ela é terrena, animal e diabólica, como diz a Escritura. E isso é a palavra de Deus que fala, e nós que nos dizemos ser de Cristo, nos devemos submeter a Cristo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, não somos do sistema desse mundo. E isso levantou um espírito onde todos só podiam falar uma só narrativa, uma só verdade. E não poderia questionar a ciência humana e diabólica que se levantou ali com toda a força como inquestionável. E isso, irmãos, é totalmente o cumprimento do que Jesus falou ali em Mateus 24, que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo, eu sou o ungido. Eu sou o ungido do momento. Então, como nós vimos aquela imagem que colocaram lá, aquela propaganda que foi feita durante todo aquele período do medo, do terror tomando conta da humanidade, foi colocado lá no Cristo Redentor, colocaram uma holografia, vacina salva, né? Era dito constantemente, dioturnamente na mídia, viva o SUS, confie na ciência. Então, confie na ciência é totalmente oposto ao que o Senhor Jesus falou e pelos profetas e o que ele fala na sua palavra. Por outro lado, aos que servem a Deus e aos que pretendem ser da fé e viver da fé, a palavra diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua justiça ou a sua força. O Senhor diz, maldito o homem que confia no homem, mas nós fomos treinados pela mídia e há muitos anos somos treinados a confiar nos homens quando nós temos problemas nessa área, porque somos mortais, somos adoecíveis, somos necessitados de ajuda, muitas vezes profissional nessa área médica, por exemplo, na saúde do nosso corpo. Somos aqueles que necessitam muitas vezes de ajuda nisso, só que nesse tempo se levantou um espírito onde esta era a única solução para a humanidade. E que nós não deveríamos crer e nem muito menos expressar essa crença. Muito menos deixar isso sair pelas nossas palavras. E esse espírito estava previsto como espírito do anticristo na Escritura. E esse ódio contra o próximo que se levantou, o Senhor me explicou, que era o cumprimento da Escritura dos inimigos se levantando até mesmo dentro de casa, dentro das famílias. E as pessoas se opuseram umas às outras por causa do que estava vindo da propaganda, do terror midiático, porque todo medo que aconteceu só poderia ter uma solução, a solução advinda da ciência. E até mesmo os servos de Deus pediram que o Senhor enviasse uma solução vinda dos homens. Então a confiança dos homens não está no seu Criador, mas está nos homens mesmo. E o Senhor falou que viria o homem do pecado e o filho da perdição. Então veja que filho da perdição tem associado por obras alguém agir como maligno. Aqui, 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno. Então veja, o homem do pecado, o filho da perdição, é o espírito do anticristo agindo na humanidade para gerar obras do maligno
ações do maligno. Então as pessoas, pelo medo, elas eram levadas ao terror. E a só aceitar uma solução, mas ao mesmo tempo ela era levada a repetir um só discurso. E esse discurso era oposto ao discurso de uma outra pessoa que escolhesse, por exemplo, ter fé no Senhor naquele momento. Ter fé que Deus poderia nos ajudar a passar por aquele momento, que Cristo poderia nos proteger sem necessitar de fazer com o nosso corpo aquilo que o Senhor estava avisando que não deveríamos fazer. Porque foram esses os avisos que o Senhor deu. Então, irmãos, aqui em 1 João 3,15 fala: qualquer que odeie o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino possui a vida eterna permanecendo nele. Veja que o ódio que se levantou é homicídio para Deus. E o Senhor me explicou naquele período de 2020 em diante, quando aquele terrorismo estava afastando as pessoas umas das outras, vindo da mídia, especialmente, e aí foi se espalhando, todo mundo foi recebendo aquele espírito, que o Senhor me explicou que era o espírito de rãs, espírito de rã que estava saindo da mídia. E eu vou continuar aqui, 1 João 3,16. Conhecemos o amor, pois Cristo deu sua vida por nós. Assim devemos também dar nossa vida pelos irmãos. Quem possui recursos desse mundo, aí vai falando da questão sobre não ter amor somente de palavras, mas de ações, né? Ações práticas, de fazer algo na prática pelas pessoas. E levantou-se naquele período também um espírito de que fazer o bem era repetir as mesmas palavras e se submeter às mesmas soluções no seu corpo, ainda que isso fosse contra a sua consciência, inclusive contra a sua fé. Porque o Senhor Jesus, por outro lado, estava a nos alertar a muitos irmãos pelo mundo, alertar muitos servos dele, inclusive crianças, que não devíamos dar ouvidos àquele medo todo e correr para as soluções que estavam sendo propostas. Muitos servos de Deus receberam aviso sobre esse tema. E então eles foram incumbidos de avisar a outros, de informar as outras pessoas. Enquanto que a mídia estava sendo instrumento do inimigo para que impedisse essas pessoas de falar e também rotulasse elas como pessoas ruins, como pessoas do mal. E o Senhor me falou então que se levantou esse espírito de chamar as trevas de luz e a luz de trevas, o bem de mal e o mal de bem, e de chamar o doce de amargo e o amargo de doce, e uma inversão total da luz e das trevas foi feito. Aquilo que era para ser visto com bons olhos pelos próprios servos de Deus, como sendo Deus avisando através do seu Espírito, que é lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor é que nos ensina e que nos conduz aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui abandonados. Deus não se retirou e nos abandonou aqui e não se preocupa conosco. O Senhor cuida de nós diariamente, todos os dias. Como Ele cuida dos passarinhos, muito mais Ele cuida de nós, diz lá em Mateus 6. E o Senhor não nos abandonou aqui à mercê das situações, irmãos. O Senhor havia nos avisado que esse tempo chegaria e que quando nós víssemos esses sinais, olhássemos para cima, olhássemos para as coisas dele, para o céu, focássemos nele. Porque próximo está a nossa redenção. O nosso tempo aqui se aproxima do Senhor Jesus nos retirar daqui. Mas foi levado as pessoas a não crer mais na palavra de Deus. E muitos se deixaram levar por esse discurso de que elas deviam olhar para o outro com maus olhos, como negacionistas da ciência desse mundo, negacionistas da ciência da serpente, não é? Colocassem rótulos odiosos nos outros, homicidas, todo tipo de acusação foi feito. As famílias foram levadas àquele discurso em que um poderia fazer mal ao outro. Se um visitasse ao outro, poderia levar à morte os idosos. O netinho poderia causar mal aos seus avós. Os filhos poderiam causar mal aos seus pais. Os pais poderiam contaminar seus filhos. Então, os maridos se viravam contra as esposas contra os maridos, e um acusando o outro. E o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus me explicou naquele período, e a muitos outros irmãos ele deu aviso sobre isso, que estava em curso o texto que ele disse na Escritura, que era família
Os inimigos do homem sendo os da sua própria casa. E isso vindo por onde? Vindo pelo poder midiático de trazer às pessoas o engano. Não que não houvesse um mal espalhado pela terra, porque estava previsto, o Senhor Jesus falou que haveriam pragas e pestes pela terra, antes da sua vinda, como sinal da sua vinda. E essas pragas e essas pestes estão previstas em Mateus 24, está previsto em Apocalipse 6 como uma redução anunciada na palavra de Deus. A quarta parte da terra pela peste, pela fome e pela espada. Estava anunciado. E muito mais vai acontecer sobre a terra envolvendo as pragas. E o Senhor mesmo tem anunciado de onde isso está vindo. Está vindo criado dos próprios homens na terra para fazer mal aos outros homens. E aqueles que confiam nestes homens são o alvo. Porque se a sua fé, a sua confiança não está no Senhor, para que Ele te proteja de todo mal, de toda praga, de toda peste, o alvo para essas coisas atingir pode ser você. Então, você próprio, sem fé no Senhor, pode ser alvo de ser atingido por essas coisas. Porque agora mesmo nós já somos mortais, somos frágeis, somos mortais. Mas o que o Senhor tem alertado desde aquele período é que as pessoas não colocassem sua confiança nos outros homens, e sim no Senhor. E é isso, irmãos, que eu tenho compartilhado. 1 João 17, ou melhor, 1 João 18. Meus filhinhos, não amemos apenas em palavras ou pela língua, mas sim em ações e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade. Acalmaremos nossos corações, assim perante Ele garantiremos a confiança em nossos corações. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Então, 1 João 3,15 deixou claro que o ódio é homicídio. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, é assassino. E o Senhor falou que lá, naquele período, onde ele fala ali também, em Mateus 24, que ninguém vos engane, ele estava citando também isso. Ninguém vos engane e o ódio de uns para com os outros. Né?